Um ótimo dia a todos vocês, queridos ouvintes e seguidores do nosso canal BR Notícias. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada novamente pela companhia. É um prazer estar aqui nesta manhã, trazendo e compartilhando com você, cidadão de bem, notícias atualizadas, importantes, de credibilidade de tudo o que acontece no nosso país, no meio político, no governo Bolsonaro e nos bastidores de Brasília. E vamos juntos. Agora, notícia quente. Maia foge de Brasília após receber notícia. É isso mesmo, Brasil. Devido aos últimos acontecimentos que em nada favoreceram Rodrigo Maia, ele mesmo mudou de tática e fugiu desesperado. Bolsonaro tem se mostrado totalmente contrário ao presidente da Câmara nesses últimos dias, debatendo e criticando suas atitudes. E também se uniu ao alto comando do Exército para tomar atitudes mais severas. E não só o nosso presidente. E tem mais: cercaram sua casa e a população brasileira também foi com tudo para cima de Botafogo, inclusive internautas, e a situação só piorou para o traidor. O país está contra ele e com tudo isso, Brasil. Apavorado, Rodrigo Maia cancelou tudo e sumiu, o que não é comum. Será que ele, o antipatriota, tem medo do povo? Políticos com medo do povo brasileiro? Por que será? Acompanhe todos os detalhes e informações aqui agora no seu canal BR Notícias, mas antes, por gentileza, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, não se esqueça de clicar no sininho e, por favor, todos compartilhem. Pois muito bem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cancelou toda a sua agenda desta segunda-feira, dia 20. Ele tinha confirmado participações em duas lives, uma às 11 horas com o Banco Safra e outra mais tarde às 17 horas com o jornal Folha de São Paulo. No entanto, a assessoria do deputado informou que todos os compromissos da agenda foram cancelados, mas não disseram o motivo. E não é comum o presidente da Câmara cancelar toda a sua agenda diária. Além disso, a ação ocorre um dia após a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em ato pró-ditadura, com ataques ao Congresso Nacional, o que elevou a temperatura nos bastidores de Brasília. Nós não queremos negociar nada, nós queremos ação pelo Brasil, foi o que declarou Bolsonaro na manifestação. Chega da velha política, agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, bradou, e além de defender o governo e clamar por intervenção militar, o mais radical ato institucional da ditadura militar de 1964-1985, e um novo AI-5 que abriu caminho para o recrudescimento da repressão. Os manifestantes, aglomerados em frente ao quartel-general do Exército, defenderam o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Sem citar diretamente a manifestação, o Bolsonaro, Maia repudiou o ato no Twitter ainda na noite de domingo. O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição, foi o que escreveu. Pois nós dizemos, é nós, somos nós, povo brasileiro, que te repudiamos, Rodrigo Maia. E segundo interlocutores, os acontecimentos de domingo geraram forte preocupação em relação à defesa da democracia e à gestão da crise dessa pandemia. Maia e demais líderes do Congresso, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tiveram conversas sobre a situação depois do ocorrido. E apesar de entenderem que os atos de ontem
Além das contrariedades de Bolsonaro em relação ao combate à pandemia, como incentivar aglomerações podem se encaixar como crime de responsabilidade, a abertura de um processo de impeachment não é uma possibilidade na mesa. Isso não seria uma solução ainda, mas em plena crise. Foi o que disse uma fonte. Um aliado de Maia classificou a situação como uma guerra fria, onde uma atitude mais intensa de um dos lados poderia apenas agravar o cenário e não trazer soluções. Lideranças devem continuar as conversas ao longo desta semana. E ainda não é claro qual o caminho que o Congresso deve seguir frente ao agravamento dos ataques e contrariedades em relação às orientações sanitárias para combater o avanço do coronavírus no Brasil. Claro que para a esquerda, para Maia, para Alcolumbre, Bolsonaro está atacando, sendo que ao contrário, eles que vivem atacando o nosso presidente. E eu pergunto novamente, políticos com medo do povo brasileiro? Rodrigo Maia, por que será? Porque o presidente pode sair no meio do povo e ele, Rodrigo Maia, e eles, os corruptos, não? E vejam só, Maia nega reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal, mas estranhamente sua rua foi fechada. A informação foi publicada pelo jornalista Guilherme Caetano. Caetano afirmou no Twitter que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, neste domingo, dia 19, estava reunido com os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na sequência, o jornalista apagou o tweet e pediu desculpas. Duas fontes me disseram nesta noite que Rodrigo Maia estaria reunido com alguns ministros que citei no tweet. A mesma informação, mas tanto Maia quanto Gilmar Mendes negaram a reunião. Claro, minha gente, que iriam negar. Continuando, peço desculpas por ter publicado sem ter buscado antes a confirmação juntos aos envolvidos. Tá bom, querem enganar o povo brasileiro. Observem, duas fontes passaram a mesmíssima informação ao jornalista. As duas fontes distintas estavam equivocadas. Mera coincidência? O equívoco das fontes, pois, pasmem, os envolvidos negaram o encontro e, estranhamente, a rua onde mora Rodrigo Maia foi arbitrariamente e ilegalmente fechada. Outra coincidência? Pois isso certamente aconteceu por medo das manifestações. É óbvio que ninguém pretendia esconder nada. E tem mais, líder do governo rebate Maia. Sua maior contribuição para a democracia seria respeitar um presidente eleito por 57 milhões de votos. Depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, postou um tweet repudiando as manifestações que supostamente pediam o fechamento do Congresso, o deputado Vitor Hugo, atual líder do governo na Câmara, respondeu, abre aspas, sua maior contribuição para a democracia seria respeitar um presidente eleito com 57 milhões de votos, saindo dos holofotes diários das críticas rasas, ideias livres, sem responsabilidade e ajudando nas pautas importantes para o país. Basta de defender vidas no Twitter e jogar contra o Brasil na real. Pois, como todos podem ver, muita gente, a população, os internautas, o nosso Brasil, o povo brasileiro, o cidadão de bem, todos contra Rodrigo Maia. Fora Maia. E é o que eu gostaria de deixar para todos vocês nesta manhã de hoje. Agradeço a todos pela companhia, a credibilidade, a atenção. Tenham um ótimo dia, uma excelente semana, que Deus abençoe e até a próxima. Mas antes, por gentileza, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. Não se esqueça de clicar no sininho e, por favor, todos compartilhem.